problema que está, olha, resolver agora na tela. Certo, certo. É para enviar ou só para debater? Não, não, só para debater. Mas tente fazer, né? Tá E certo. quando a gente tenta e aí o professor explica, você aprende melhor do que ficar só esperando pela explicação. Professor, a internet do Daniel caiu, aí ele pediu para me avisar, viu? Certo, certo. Ventilação da
Pronto? Quem foi que fez? Ô, professor, né? Desse texto, eu acho que... O Gustavo encontrou este valor. Agora, não diz que unidades são. Quais são as unidades? Né? Aí não está correto, porque não tem unidade. Eu mandei para efeito de comparação, só, professor, para ver se dava tudo certo. E todo mundo deu 147. Mas o meu deu 147,63 metros. Metros, né? Pronto. Ele está pedindo o número de ondas. Não é? Então, veja, o número de ondas é igual ao inverso do comprimento de onda. É a definição de comprimento de número de onda. Como assim, como a frequência tem, né? Como o comprimento de onda tem. O número de onda é o inverso do comprimento. Aí você tinha o valor do comprimento de onda, que ele está dando aqui. Quando você verificar em uma tabela ou em um gráfico, aí é um espectro que é como se fosse um gráfico. Quando ele coloca esta notação, isso você vai ver no seu curso todo. Os livros hoje trazem a variável que ele está querendo mostrar no gráfico, onde quer que seja na tabela, coloca a barra para dizer que a unidade do comprimento de onda é angstrom. Então, todos os números que vão aparecer na tabela ou no gráfico, como é o caso, estão representados por angstrom. Aqui nós temos o espectro do átomo de hélio, na região do visível. Na região do visível. E você observa que ele é mais complicado do que o do hidrogênio, também na região do visível. A gente tem que comparar região com região. E você verifica que hidrogênio só tem um elétron. Aí você vai observar que é mais simples e tem 4 linhas, no caso do hidrogênio. Mas do hélio é um pouco mais complicado, porque tem os dois. E aí você observa que só em olhar a notação que o gráfico está apresentando, comprimento de onda, angstrom. Então, você vai observar 700 angstroms, é um extremo da região do visível. O outro extremo é de 4.000 angstroms. Então, o olho humano consegue enxergar nesta faixa. Né? Saiu dessa faixa, aí o olho humano somente não vai. Você precisa usar um óculos que tenha, você possa ver, né, em região fora desta faixa de comprimentos de onda. Tá certo? Bom, o que ele pede é número de onda. E aí cada um tem sua definição. O do número de onda é este, 1 sobre o comprimento. Como você já tem o comprimento, não é? Aí você vai substituir aqui o comprimento. Só que você vai apresentar, já que você poderia apresentar em angstrom, número de onda, 1 sobre angstrom. No caso aí, foi 4.921 angstrom. Aí dava a resposta em angstrom, estaria correto. Agora, se você quiser dar também
em metro, aí foi fornecido o fator de conversão entre angstrom e metro. Aí você pode usar este fator, encontra o fator unitário, né, e substitui na fórmula, onde tem o lambda, você vai colocar, né, 10 a menos 10 do metro sobre um angstrom. Quando multiplica o valor que foi dado, né, o valor que você foi dado, você vai ter, né, vai substituir aqui embaixo, em angstrom, e aí o fator unitário fica 10 a menos 10 metros dividido por um angstrom. Aí vai cancelar o angstrom do comprimento, né, com esse angstrom que está dividindo 10 a menos 10 do metro. Aí você vai obter o número de onda expresso em metros. Correto? Bom, então na aula passada nós chegamos a ver os postulados de Bohr, né? Assim, rapidamente, para a gente rever, nós temos são 4 postulados. O primeiro postulado está relacionado com que diz o elétron, quando estiver em movimento em torno do núcleo, né, ele vai descrever uma órbita. Então, você tem uma órbita para o hidrogênio no átomo de hidrogênio, o elétron em torno do núcleo do átomo de hidrogênio. Então, você tem o próton, ele tem uma carga mais, e você tem o elétron, né, com carga menos, com uma determinada velocidade, de tal forma que ele fica estável, ele fica em equilíbrio. Né? A força elétrica puxa, né, e a força centrífuga vai levá-la, tentar sair desta trajetória, de tal forma que as duas forças se equilibram e ele fica estável numa órbita circular. Bom, agora, nesse primeiro postulado, ele vai dizer que não é qualquer órbita que ele pode estar em equilíbrio em torno do núcleo. Não é qualquer uma. Então, ele vem para o segundo postulado dizer que, ao girar em torno do núcleo, vai surgir o que nós chamamos, né, de vetor momento angular, que é um vetor perpendicular, aqui no caso, o plano da órbita, como você vê. Isso é um produto vetorial, vocês já estarão vendo no cálculo vetorial geometria analítica. O momento angular é um produto vetorial do momento linear. Por que o momento linear? Porque o elétron tem massa e tem velocidade. Tem massa e tem velocidade. E aí você vai ficar exatamente como... tem a velocidade e tem massa. Então, ele tem um momento linear, que é o produto da massa vezes a velocidade. É um vetor. Né? Quando você aplica o produto com o vetor que vai dar a distância, né, relacionada com o centro da primeira órbita, aí você tem um produto vetorial que é um vetor perpendicular ao plano dos dois, que é no caso aqui, é o L, né? Vetor momento angular orbital. Agora, isso aí não tem nada do modelo dele, isso aí é pura matemática, né? É um produto vetorial. Agora, levando para o modelo dele, sempre a gente tem essa regrinha aqui da mão direita. Se você
quer saber se os elétrons estão circulando nesse sentido. Você está no sentido dos seus dedos, né? E o polegar vai te dar a direção do momento angular orbital, que é o L. Polegar na direção do vetor momento angular orbital. Bom, agora é que entra, isso aqui foi tudo física, né? Agora é que entra o postulado dele. Pelo fato de quando se olha o espectro do hidrogênio, a gente não vê um contínuo, nós vamos ver na região do visível 4 linhas, então ele chega à conclusão, porque isso é um fato experimental do espectro, né? Então ele chega à conclusão que o momento angular orbital não pode ter qualquer valor, ele só tem certos valores. E esses certos valores nós chamamos de quantizados. Só pode ter certos valores. Portanto, esses valores são quantizados. E quem vai quantificar é o número quântico, que é denominado número quântico. Número quântico, é o número inteiro, né? Aqui vai ser, você pode pensar até como uma unidade do momento angular orbital. Então, n vezes h sobre 2π, né? Porque aí vocês já tiveram contato com a constante de Planck, né? Então, a teoria disso fica além do nosso conhecimento, né? Então, nós vamos pensar isso aqui como uma unidade. Então, n vezes h sobre 2π. Só pode ter os valores do momento angular dados por n, 1, 2, 3, etc. Até um valor muito grande que a gente chama infinito. Aqui você observa, né, esta ideia que ele colocou para explicar o espectro do átomo de hidrogênio. Ele está dizendo que o vetor momento angular só pode ter certos valores, né? Daqui da primeira órbita, ele tem um valor bem pequeno, porque o valor do n é igual a 1. Então, seria h sobre 2π, o valor desse momento angular. Que não importa a gente saber o que é isso. O que importa é a gente saber que para o N1, você tem um momento angular, que vai ser o menor possível. Então, vai estar na primeira órbita. Agora, ele pode estar em outra órbita. Ele pode ter um momento angular maior. Como ele é quantizado, vai ser 2 o valor de n. Então, ele vai estar aqui, olha, esse que vem até aqui, na segunda órbita. É o momento angular para a segunda órbita. Aí para a terceira, para a quarta. E você verifica que ele não pode ter valores, né, fracionários de momento angular orbital. Porque o número quântico, esse número inteiro, não pode ser fracionário. Então, veja, se fosse, digamos, 2,3, não pode, ele iria estar numa órbita que ficaria entre o R2, né, a segunda órbita, e a terceira. É impossível, porque os valores, como ele definiu para esse momento angular, são múltiplos inteiros do H sobre 2π, então não pode, tá certo? E isso está levando a ele explicar que o elétron não pode perder energia constantemente até chegar no núcleo, porque o espectro do hidrogênio não é contínuo como o da luz visível, ele só tem 4 raias na região do visível, ou seja, seria as transições, não é, que nós vamos estudar
aí. Ou seja, ele iria, isso vai ser no terceiro postulado, né, que ele diz, apesar de estar constantemente acelerado em torno do núcleo, né, o elétron se move em uma dessas possíveis órbitas. Portanto, não é? Ele não vai perder energia quando estiver numa dessas órbitas. Ele vai ter um valor de energia na primeira órbita, vai ter um valor de energia na segunda, na terceira. Agora, quando ele passar, ele pode perder energia. Então, ele vai saltar do terceiro nível, digamos, para o primeiro. Certo? Aí ele emitiu energia ou na forma de, vamos falar na forma de fótons. Pode ser uma radiação eletromagnética, ser interpretada dessa maneira, ou pode ser como fótons de luz, né? Ou fótons de energia. De luz a gente fala quando está na região do visível. Portanto, aí você vai aqui para esse postulado terceiro. Então, para cada uma daquelas órbitas, ele vai ter uma energia dada por esta expressão no sistema internacional, energia em Joule. Aí você ainda tem aqui Z, que é o número de prótons, tem no núcleo, no caso do hidrogênio seria 1, né? E aqui é o tal do número quântico, né? Que para a primeira órbita, aquela n igual a 1, ele vai ser 1 elevado ao quadrado, é 1. E aí a energia vai ficar menos esta daqui, né? O Z é 1 também, 2,18 vezes 10 a menos 18 joule. É a energia do elétron na primeira órbita do átomo de hidrogênio. Se você for para a segunda órbita, o N vai ser 2. E você faz o cálculo, que sempre vai ser 1, porque o hidrogênio só tem um próton, né? E aí você encontra a energia da segunda órbita. Comparando como uma pessoa subindo a escada, né? Em cada degrau, essa moça vai ter uma energia. Vai ser crescente, seria uma energia potencial crescente em relação ao piso. Né? A mesma coisa vai ser aqui. O elétron vai ter uma energia em cada uma dessas órbitas. E essas energias são dadas por esta expressão deduzida por ele, Bohr. Correto? Eu não vou deduzir que não há necessidade. O que é importante é que a gente, né, interprete essas energias. São as energias do elétron que são estacionárias. Quer dizer, o que é que a gente significa? Que ele vai estar numa destas órbitas, ele vai ter uma energia relacionada com o valor do número quântico da órbita. Primeira, 1, né? Segunda, 2, e etc, etc. Correto? Você pode aplicar também esta equação das energias para sistemas que têm somente um elétron. Por exemplo, o hélio. O átomo de hélio tem 2 elétrons, mas aqui não é o átomo de hélio, aqui é o íon hélio. Ele tem 2 prótons, 2 elétrons, o átomo. Quando você tira um elétron, ele fica o íon hélio, que aí vai ficar com a carga positiva. Por quê? Porque quando ele é neutro, tem 2 elétrons e tem 2 prótons no núcleo. Então, cada elétron anula a carga de um próton e vice-versa. Mas aqui você tirou um elétron da eletrosfera, do átomo de hélio, você ficou só com um elétron. E com um elétron, ele pode seguir o mesmo modelo do átomo de hidrogênio, que só tem um elétron. O que vai variar vai ser a carga do núcleo, que aí aqui no caso do hélio mais o átomo íon hélio, o Z2, tem 2 prótons, número atômico 2. Então seria 2 aqui. Né? Mas se ele for do hélio estiver no primeiro nível de energia, na primeira órbita, o N vai ser 1. E assim por diante. Certo? Agora, o quarto e último postulado, ele diz o seguinte:
haverá perda de energia com a emissão da radiação. Porém, somente quando o elétron se move inicialmente em uma órbita de energia EI, por exemplo, ele inicialmente está numa órbita EI, que seria a inicial, E2 aqui para nós, EI. E ele pode, perdendo energia, ele vem para o estado de menor energia, o estado fundamental. O que foi que ocorreu? Ele perdeu energia. Quando ele perde energia, ele emite luz. Vamos falar na região do visível. Ele emite luz. Ele emite fótons de luz. Qual a energia do fóton? H-nu. E essa energia está relacionada com o quê? Com a diferença de energia entre a energia final do processo menos a inicial. A final menos a inicial. Ou seja, a energia do fóton de luz, né, quando ele salta de uma órbita n igual a 2 para a órbita n igual a 1, este fóton terá uma energia dada pela diferença. Final menos inicial, que é igual a ΔE. É a energia do fóton, né? Como nós vimos na teoria do Planck. Né? Aí você pode representar também, né, querer saber qual é a frequência dessa radiação. Você tira desta relação aqui. H nu explicita o nu, o H vem para o denominador, ou aqui, e você vai ficar variação das energias, energia final menos a inicial, dividido por H, ou ΔE é igual, que é exatamente a energia de um fóton que vai ser liberado quando o elétron salta de um nível para um de mais baixa energia. Mas isso pode ser também ele saltar do nível 3, quando ele tem energia E3, ele está no nível 3, está vendo? E vai saltar para a primeira energia, para o primeiro nível. Pode aqui. Só que vai ser aí, a energia vai ser maior que ele vai liberar. Vai ser já agora um fóton, né, que tem energia diferente, que se você relacionar com o espectro do hidrogênio, ele vai ter uma cor diferente, vai significar aquela relacionada com aquelas linhas espectrais que nós vamos aprender direitinho fazendo a correspondência. Tá certo? Então, você preste bem atenção, ele pode saltar do nível 2 para o nível 1, 2 para 1, pode saltar do 3 para o 1, pode saltar do 3 para o 2, não importa. Se ele sai de uma órbita e vem para outra órbita de menor energia, ele vai liberar energia de acordo com a diferença dessas energias. E aí e essas energias, né? Quais são os seus valores? É o do postulado terceiro. As energias de cada uma órbita circular é dada por esta equação. Você vai ter uma constante expressa em Joule, e o que vai mudar vai ser, para o hidrogênio vai ser a órbita, porque o número atômico é 1. Né? Isso aqui é a carga do núcleo. Número de prótons, né? Ou número atômico. Tá certo? E, para encerrar, pronto, foi essa questão. Agora, é interessante observar se ele estava na primeira órbita e agora veio para a segunda, quando ele retornar, libera. Mas para chegar lá, o que foi que aconteceu? É esta situação aqui. Ele está na primeira órbita, N1, ele vai ter a energia E1, muito bem. E aí ele recebe energia, né, do exterior. Essa energia que ele absorve vai ser na forma de fótons, por exemplo. Né? Pode ser de fótons.
Podia ser você aquecendo, né, átomos de hidrogênio, os elétrons absorvem energia e vão para um nível mais alto. Mas, falando na questão dos espectros, a gente vai ter aqui um espectro de absorção, porque ele vai absorver energia quando sai do nível 1 para o nível 2. Porque, normalmente, ele vai ficar aqui, como o primeiro postulado dele, né, é circular, e vai estar com, de acordo com o segundo, ele vai estar com um momento angular constante. Em qualquer uma dessas órbitas, ele vai estar, né, com um valor constante. Saiu de uma órbita para um nível mais baixo, emite energia. Estando numa órbita, se receber ainda energia do exterior, ele vai, né, para uma órbita mais externa. Certo? Nós vamos nos dedicar a estudar os espectros de emissão. São aqueles que nós já vimos, né, no início, o espectro, né, do hidrogênio e de outros átomos na região do visível. Então, foi um probleminha que vocês fizeram hoje. Né? Hoje vocês fizeram esse probleminha aqui quando você tinha, ó, a região do visível. Então, cada uma dessas linhas correspondeu a que o elétron estava no nível mais... Aí nós vamos interpretar. Agora eu não vou mostrar a interpretação disso. A gente tem que andar mais um pouquinho para vocês entenderem. Mas, enfim, quando você estiver com uma linha dessa, significa que o elétron... Aí pode pensar no átomo de Bohr. O elétron passou de um nível de energia mais alta para um nível de energia mais baixo. E emitiu luz, emitiu fótons. Fótons que têm energia H nu. H constante de Planck nu, a frequência deste fóton. Ou se for a radiação, pensar em radiação eletromagnética, a frequência da onda, da radiação eletromagnética, viu? Mas nós vamos mostrar a vocês cada uma dessas linhas, no caso do hidrogênio, nós vamos mostrar a vocês que está relacionado com as transições. Né? E aí eu falei que... parei até aqui na aula passada. Nós vamos ver a comparação, né, de uma pessoa subindo numa escada com as órbitas e os elétrons passando de uma para outra ou estando numa delas. Né? Então, nesta figura, você vai acompanhando aí depois nós vamos... aqui tem o 2... o 2, cadê o tempo? Bom, não estou localizando agora, mas a gente chega lá. Está aqui, o 2, aí o 3, 4, 5, 6 e 7. E vou fazendo análise, mostrando para vocês, né? Fazendo a comparação como se uma pessoa fosse subindo nesses degraus aqui de uma escada, né? E aí você vai verificar. O primeiro degrau, a gente vai dizer primeiro nível de energia da escada, energia potencial, né, em relação ao piso. Então, este é o menor nível de energia, ou seja, é o degrau que tem menor energia potencial, quando você vai comparar com os demais, 2, 3, 4, né? Aí você chama este aqui o estado fundamental. Se você for para o átomo, aí o estado fundamental é o de mais baixa energia, é quando o elétron do átomo de hidrogênio estiver no primeiro nível de energia, N igual a 1. É quando ele estiver aqui, vocês viram. Né? É o estado fundamental. Bom, e o que é que acontece quando ele passa do estado 1 para o estado 2? Né? Quando ele fizer isso, ele vai para um nível que tem mais alta energia do que o estado fundamental.
Ele pode ser para o 2, pode ser para o 3, e assim vai. Qualquer um nível que não seja evidente, no primeiro ele tem a energia dele, né, própria desse nível, mas aqui ele vai para níveis que se chama excitados. São níveis de energia mais alta do que o estado fundamental. Correto? Então, do 2 para cima, são todos estados. Aqui a gente está mostrando só 6, né? Ou, no caso, 5. O sexto seria esse. Os 5 níveis, do 2 até o sexto. Então, são níveis excitados. No caso aqui da escada, todos esses níveis têm mais alta energia. Não se chama estado fundamental. O degrau com energia menor, estado fundamental da escada é esse. Do átomo vai ser o primeiro nível. Né? Bom, agora, este elétron, como eu falei, vocês entenderam, quando ele receber energia, ele pode passar para qualquer um desses outros níveis. Vai depender da energia do fóton, né, que vai ser absorvido por ele. Ou seja, vai depender do tipo de radiação, né, ou tipo de fóton, a energia desse fóton vai depender disso. Se for um fóton que só dá para ele saltar do primeiro nível para o segundo, pronto, é esse. Do primeiro para o terceiro, iria necessitar um pouquinho de mais energia. Isso aí nós falamos. O que não pode, aí a gente chama transição proibida. Porque quando ele sai do nível 1 e vem para um nível, aqui seria aquele 2,3, como nós mostramos quando estávamos falando de momento angular, ele não pode ir, não é, para uma órbita que tenha N diferente de número inteiro. Não pode. Só pode N1, N2, N3, etc. São as transições permitidas. No caso aqui, é proibida. Não é? Então, não pode, ninguém nem fala nisso. Eu estou explicando porque alguns de vocês, é evidente, a primeira vez, pode achar que ele poderia ficar, mas aí vai se lembrar do primeiro postulado, né? Do segundo. O momento angular só vai ter, né, valores para valores N inteiros do número quântico, né, da teoria do Bohr. Certo? O quarto, elétron pode perder energia. Ó. Elétron perde energia devido à transição, por exemplo, de 3 para 1. Está aqui. Ó. Nível 3, ele estaria aqui inicialmente. Para ele chegar aqui, ele recebeu energia do exterior e saltou, digamos, do 1 e foi para o 3. Pronto. Quando cessou essa energia, você não continua a dar energia, o que é que vai acontecer? Ele vai voltar para o estado fundamental, liberando essa energia. A mesma energia que ele recebeu para ir para cá, ele vai emitir de volta. Então está aqui, elétron perde energia devido à transição N3 para N1, com emissão de fóton. Aí aqui você vai falar sempre de fóton quando estiver havendo emissão dessa energia ou absorção dessa energia. Né? Então, aqui foi emitido um fóton, e aí você pergunta, qual é a energia desse fóton? Pode colocar como na teoria, né, do Planck. ΔE é H nu. E o que é que vai fazer a diferença dele sair? Né? Por exemplo, aqui, olha, de 1 veio para o 2, tá certo? Ó, de 1 veio para o 2. Né? De 1 para o 2. O que é que significaria, então, quando ele estivesse do 1 e vir para o 3? Qual é a diferença? Você vai representar também a energia do fóton, é ΔE H nu. Agora, o que é que mudou? Mudou a frequência. Esse ΔE agora é diferente.
Porque nesse primeiro, que foi uma absorção, né? Ele saiu do primeiro e veio para o segundo, é a energia do 2 menos a energia do 1, a final menos a energia inicial. Se agora ele sai do 1 e vai para o 3, é evidente, não é, que o ΔE mudou. Se o ΔE mudou, o H não muda, que é a constante, vai mudar a frequência, vai mudar o tipo de luz que você usou, tem uma frequência diferente. Correto? Então, também, aqui nós falamos de emissão e aqui falamos de absorção, né? Ele vai absorver de 1 para 2 um fóton, você sempre fala assim, um fóton H nu. Agora, vai diferenciar se é de 1 para 2, se é de 1 para 3, né? Vai diferenciar a frequência, que vai mudar. Aí vai mudar a variação da energia, que é a diferença das energias dos dois níveis envolvidos na transição. Não é? Preste bem atenção a isso. Vocês vão aí, para calcular essas energias, é isso. Você pode colocar do 1 e pode colocar energia do primeiro nível e energia, digamos, do segundo nível. Calcula, né? Fazendo a diferença, você vai ter esta diferença de energia, o ΔE, relacionada diretamente proporcional com a frequência, porque a constante de proporcionalidade é o H, né? a constante de Planck, como vocês estão vendo aqui. Ó. Relação da frequência com a variação de energia. São diretamente proporcionais, sendo a constante de proporcionalidade a constante de Planck. Tá certo? E, finalmente, aqui está no quinto. Sim, um termo também que a gente usa, né? O elétron estava no 6º nível, aqui estava no 6º nível, aliás, aqui esse nível aqui é o 4º nível, está no 4º nível. Ele está no 4º nível e passou para o 1º nível. Olha, então, liberou energia, que você já aprendeu, e na forma de luz. Né? Você pode calcular isso encontrando a energia do fóton aqui. O termo que a gente usa nesta transição, é um salto quântico. Um salto quântico. Ele veio do nível de energia mais alto para um de energia mais baixa. Foi um salto quântico. Ele pode ter também, aqui, olha, ele reproduziu aqui um salto quântico, quando passou do 1 para o 2, nível 1 para o 2, porque ele absorveu, né, fótons de luz H nu, então, quando passou daqui para o primeiro. É um salto quântico também. Né? A mesma coisa, ele estava aqui, né, lá do 4º, e veio para o 2º. Então, ele efetuou o salto quântico e libera energia. Quando ele sai do nível mais baixo para o mais alto, absorve. Quando ele sai do nível mais alto para o mais baixo, aí você vai ter o espectro de emissão. Aí você vai ver aquelas linhas no espectro. Tá bom? Aqui é o resumo, não precisa mais a gente falar, o resumo dos postulados, né? São os 4 postulados. E vamos, não é, continuar aqui no modelo que, a partir desses postulados, ele desenhou para o átomo de hidrogênio ou para íons que têm somente um elétron, como o hidrogênio, né, que só tem um elétron. Muito bem. Então, já vimos que as energias são dadas por esta expressão. Né? Se nós quisermos mostrar a vocês o cálculo das energias, né, dos níveis do hidrogênio, os níveis eletrônicos do hidrogênio, nós podemos iniciar com a equação geral
e vamos substituindo os valores do número quântico de acordo com o nível que você quer considerar. Colocou n igual a 1, o elétron vai estar no primeiro nível. Então, repete, 2, menos, porque a dedução da fórmula vai dar menos, porque é uma convenção. Elétron dentro do átomo é negativo, certo? A energia do elétron dentro do átomo por convenção, é negativa. Porque ele vai fazer a variação de energia quando ele emite, é o final menos inicial, né? A final tem menor energia do que a inicial. Então, você tem aqui. Se você quisesse calcular a energia para ele sair do 1 para o final, aí é só trocar esse sinal aqui. Bom, então vamos observar aqui. N igual a 1. Aí você substitui. Né? O Z é 1, porque olha, Z é 1, só tem um próton, a carga do número atômico, e o N, a gente quer a energia do primeiro nível, N igual a 1. Então, é essa daqui. Né? Cancela aqui com essa célula aqui e vai ficar menos 2,18, 10 a menos 18 joule. Né? Primeiro nível. É o estado fundamental. Vamos observar os estados excitados. Por exemplo, N igual a 2. Aí você viria aqui, N igual a 2. Né? N igual a 2. Isso aqui continua, não vai mudar para o hidrogênio no número atômico igual a 1. Então, já vai ser este valor dividido por 4. Né? 2 elevado a 2 dá 4. Então, vai ser, olha, menos 0,54 vezes 10 a menos 18. É a mesma coisa que você aqui, né? Você dividisse isso aqui por 4. Aí você começa a verificar que, à medida que você se distancia do núcleo, né, a convenção que a gente usa é que os níveis de energia, né, eles, em módulo, eles vão diminuindo a energia. Né? 2,18, 0,54, 0,24, em módulo. Mas a convenção é que, como o elétron tem energia negativa dentro do átomo, então estas energias vão crescendo. Você tem, é só observar na reta, né, dos números inteiros, né? Você tem menos 3, menos 2, menos 1, 0. O menos 1 é maior do que o menos 2. Menos 2 é maior do que o menos 3. E aí a convenção que se usa para a energia do elétron dentro do átomo é energias negativas, certo? Então, veja, para o 3 já vai aumentar a energia. Não esqueça de considerar o negativo quando a gente diz isso. No 4, aumentou mais a energia, porque ele está se afastando do núcleo. Veja que ele está se afastando do núcleo, está vendo? Está se afastando do núcleo. As energias vão aumentando. É a mesma coisa. À medida que o rapaz sobe, vai aumentando a energia potencial dele. E também, à medida que o elétron passa de um nível para o outro, a sua energia vai aumentando. Né? Em módulo, vai diminuindo. Mas a convenção é você considerar o sinal, está aqui, na própria expressão da energia. Então, está aqui. Então, os estados excitados. Agora, existe um estado em que você deu tanta energia ao elétron que ele saltou para uma órbita, que é uma órbita que fica bem distante do núcleo. A energia dele chega a zero. A energia potencial deles chega a zero. O que é que significa isso? Significa que aí o elétron não tem mais, não sofre mais a atração do núcleo.
e você diz que o átomo se encontra ionizado, estado ionizado, certo? Aí não é mais um átomo excitado, em estados excitados, não é. Ele vai estar ionizado. É como se você tivesse o núcleo, e no caso do hidrogênio, o próton, e o elétron bem distante, de tal forma que essa distância é o momento em que a força positiva do próton, negativa do elétron, portanto, uma força coulombica, cargas e sinais contrários vão se atrair. Neste caso, como a distância, né, é tal que não tem mais a atração do elétron com o núcleo, com o próton, no caso, do hidrogênio. E aí você diz que o átomo está ionizado. Não é mais átomo. Não é mais átomo. É um íon. Certo? E se lembrar de considerar as energias crescentes. Entenderam isso? É esta situação aqui, olha. É esta situação aqui. Vamos analisar para o caso do hidrogênio. Aí você colocou o Z1, né? E ficamos com esta. Pronto. Agora, o que vai acontecer? Vai acontecer que você vai aumentando o número das órbitas. Não é? Vai aumentando. Quando você vai aumentando o número das órbitas, olha, vai diminuindo, vai diminuindo. Da forma com que nós seguimos a convenção para representar a energia do elétron no átomo de hidrogênio e nos demais, né? Enquanto há atração do núcleo com o elétron, né, você tem uma energia. Mas no próprio instante que perdeu esta atração, o que é que vamos ter? Energia zero. O elétron não é mais atraído pelo núcleo. O elétron, a gente diz, fica livre. O átomo fica ionizado. O elétron fica livre. Tá certo? Então, sempre você vê é um íon. Pronto. Ele, um íon com uma carga. Pronto. Ele perdeu um elétron. O elétron foi para tal distância do núcleo, né, desse átomo, que não há mais interação do núcleo, carga positiva, com carga negativa. Né? E aqui a gente vê um gráfico, né, sobre as energias do elétron no átomo de hidrogênio. É interessante a gente... Nós vimos com detalhes no slide passado, tanto é que eu repeti o estado fundamental, todos aqui estados excitados, mas quando N é infinito, é átomo ionizado. O elétron não mais está ligado ao núcleo. E aí você fala, o N é infinito. Esse infinito é relativo, vai depender do tipo de átomo, né? Aí a gente está mostrando aqui uns cálculos para o hidrogênio, por exemplo. Então, esse valor aí, que se chama infinito, quando você lê num gráfico dessa forma, significa que é um número quântico bem alto, de tal forma que o elétron se distanciou de tal forma do núcleo que não tem mais a atração, carga positiva do núcleo e a carga negativa do elétron. E aí você tem não mais um átomo, você tem um íon. Né? Agora, veja o que é interessante também, é que os níveis de energia, eles não são equidistantes. Ali não dá para a gente ver bem, mas nesta figura aqui você está vendo bem direitinho. O diagrama de energias. Aqui ele colocou qual é a energia? Ó, menos 2,00 o quê? Aí você vai ver aqui, olha. Vezes 10 a menos 18 joule. Olha aqui a barra.
energia, no gráfico, energia, barra, e aqui são as unidades. É o restante deste número, menos 2,18 vezes 10 a menos 18 joule. Correto? A mesma coisa que hoje, quando eu pedi que vocês fizessem aquele probleminha, né, aquele cálculo, você vê que o número de onda, pedimos para calcular o número de onda. Aí, quando você olhou no espectro, você tinha comprimento de onda, aí tinha lambda, aí tinha barra, né? Lambda, aí tinha barra, dizendo a unidade, que era a unidade do comprimento de onda. Não é isso? Por isso que a gente coloca sempre em tabelas, em gráficos, hoje em dia, nos trabalhos, nos livros, né? Você colocar uma barra e depois vai dizer qual é a unidade. E se tiver potência, como foi o caso aqui, que vai sendo repetida em todos os números, não precisa você estar colocando aqui sempre as potências. Né? Nós colocamos aqui porque a gente estava mostrando o cálculo aqui para vocês, tudo. Mas no formato de um gráfico, não precisa você fazer isso. Não vai perder tempo de ficar colocando aqui, né? Vezes 10 a menos 18 joules. Não. Colocou aqui, a gente já sabe. Né? Então, você observa o seguinte, no N1 é o nível de mais baixa energia. Agora, o 2, quando você passa do 1 para o 2, veja como muda a energia. É bem a mudança de energia do nível 1 para o nível 2. Agora, do nível 2 para o nível 3, já vai ser menor e diminuiu muito. E assim vai sucessivamente. Eu quero que vocês prestem bem atenção a isso, porque quando a gente for analisar os espectros daqui a pouco, vocês vão verificar que precisam dessa noção aqui, precisam, né, entender esta noção que você está... É uma representação dos níveis de energia aqui nesse diagrama. Os níveis de energia não estão, né, uniformemente equidistantes. Não estão. Você está vendo aqui de N1 para N2, no caso do hidrogênio aqui, e de outros átomos também, ele vai mudar. Os valores serão diferentes. Né? Mas você vai ter aqui, ó, a bem da verdade, e esta fórmula do Bohr, ela só é válida para de um só elétron. Um só elétron. Hidrogênio, e aí você vai, eu mostrei há pouco, hélio, né? Lítio mais 2, que é hélio, o íon hélio, com a carga positiva. Hélio com a carga positiva. Lítio, com 2 cargas positivas. Porque o lítio tem 3 elétrons. Tira 2, vai deixar o íon com 2 cargas positivas. Só vai ter um elétron. Então, pode usar esta equação. Só o que vai mudar, quando muda os núcleos, é a carga do núcleo, ou o número atômico. Aí que você tem que mudar. Enfim, preste atenção no caso do hidrogênio. A diferença de energia entre os níveis não são uniformes. Aliás, elas vão decrescendo à medida que a energia vai crescendo. À medida que a energia vai crescendo. E se lembre, é como se você tivesse aqui menos 4, menos 3, menos 3 é maior do que menos 4. Menos 2 é maior. E o menos 1 aqui, ó. Menos 1 é maior que menos 2. Então, tem que observar, tem que ler o diagrama desta forma, porque você vai compreender os espectros, a sua compreensão vai depender
desta análise que nós estamos fazendo das energias. Por quê? Porque os espectros, as linhas dos espectros, corresponderão a quê? A energia liberada quando um elétron sai do nível excitado para um nível de mais baixa energia. Né? Então, você está vendo que eles vão se aproximando, olha, e vai. E lá, né, com um N muito grande, um número quântico muito grande, né, que vai significar um nível com um número quântico alto, elevado, né, eles vão se juntar. Quando se junta, você vai ter um contínuo aqui. Contínuo. Não tem mais separação. Aí você diz que o elétron, o átomo está ionizado. Ou seja, o elétron não mais está ligado ao núcleo, ele está livre. Por isso que tem energia contínua. Mas o próprio instante que ele sofre a atração, porque aí não tem mais atração, né? Do núcleo não tem. Mas aí ele perdendo energia, ele vem, à medida que ele começa a sentir a atração do núcleo, aí ele começa a aparecer níveis muito próximos aos outros, e à medida que ele vai perdendo energia, os níveis vão ficando mais separados. Bom, aí os comentários são todos esses que eu falei para vocês, né? Aí vamos fazer aqui uma ilustração. Olha, nós vamos ver como é que você faz o cálculo, o que é que significa quando você ilumina, né, um átomo com uma luz cujos fótons têm tal energia. Vamos ver isso aqui. Veja, nós vamos fazer, nessa primeira ilustração, cálculo de energia da transição, você já sabe. É quando o elétron sai de um nível e vai para outro. Pode ser por absorção, que vai ser o caso aqui, ou pode ser por emissão, né? Eu acho que aqui é por absorção. Então, olha, cálculo da energia da transição do elétron no átomo de hidrogênio de seu estado fundamental, quando N é igual a 1, para o primeiro estado excitado, N igual a 2. Né? Bom, então, neste caso, você se lembrando do postulado 4, né, que diz lá que o elétron, no átomo de hidrogênio, vai mudar a energia quando ele passar de um nível estacionário para o outro. Né? Neste caso aqui, né, ele vai passar do nível 1 para o nível 2. Nós escolhemos o mais simples, do N1 para o N2. Vai ser a transição eletrônica, portanto, que ele vai absorver energia das vizinhanças. Vai passar do N1 para o N2. Não é? Bom, então, vamos ver, quando ele fez isso, é porque ele absorveu um feixe de luz formada por fótons, né? Por fótons. Então, vamos observar aqui esta questão. Então, está aqui. Energia vai crescendo, a energia inicial vai ser no estado fundamental, Ni igual a 1, está aqui o elétron no átomo de hidrogênio, e você vai iluminar estes átomos. Isso aqui é um átomo dentro de um balão que tem muitos átomos, né? É uma quantidade imensa de átomos. Então, quando você incide uma luz cujos fótons têm energia Hν, essa energia é simplesmente a diferença de energia entre os dois níveis, N1 para N2, aqui no nosso exemplo. Tá certo? Então, ele recebeu e foi para... Quando chegar aqui, não é um átomo excitado, não está no estado fundamental. Nós costumamos representar por um asterisco. Então, elétron excitado, que se diz. Este elétron, quando ele recebeu energia, foi para o nível 2, aí tem uma pergunta que a gente faz.
E vai levar quanto tempo aqui nesse estado excitado? Né? Ou seja, o átomo de hidrogênio está no estado excitado. Ele vai permanecer assim sempre? Não, não. Porque se você fecha essa luz, né, apaga essa luz, né, o que é que vai acontecer? Ele vai voltar ao estado inicial. Ele vai perder essa energia. E vai perder energia como? Em forma de luz. Ele vai emitir fótons idênticos a esse. Idênticos. Só que esse foi para absorção e quando ele cair, ele vai emitir emissão. Tá certo? Aí vem a resposta. Este elétron excitado no estado N final 2 vai levar quanto tempo lá? Olha, é mais ou menos, isso vai depender do tipo de átomo, viu? Do tipo de átomo que você está estudando. Mas para vocês terem assim uma ideia, da ordem de 10 a menos 8 segundos, ele passa aqui. Depois ele retorna. Entende? E aí a gente representa o fóton HNu, esse fóton que está chegando aqui, HNu, fóton. Essa excitação, quer dizer, eu usei fóton, mas pode ser um elétron. Eu jogo um elétron dentro desse balão que tem átomo de hidrogênio e o elétron se choca com elétrons, né? Esse elétron que eu jogo de fora. E ele se choca com elétrons do átomo de hidrogênio e poderá ir para o estado excitado, vai para o estado excitado. Aqui, no caso, nós estamos considerando de mais baixa energia, N final 2. Pode ser. Por isso que eu coloquei fóton ou elétron com energia suficiente. Sim, você poderia incidir esse fóton. Só que este fóton, a energia dele não é igual a essa diferença de energia. Ou seja, a energia do fóton é diferente da variação de energia entre os níveis. Portanto, não vai acontecer nada. O fóton pode se chocar com o elétron, né? E o elétron não dá bolas, porque ele está preso ao núcleo. Então, ele teria, né, para passar para o nível 2, né, ele deve receber uma energia de um fóton que tem, né, energia suficiente para levá-lo do N1 para o N final 2. Correto? Então, é isso. Nesta situação, nós temos o ΔE, vai ser positivo, que é a absorção. Veja aqui, eu vou falar aqui rápido, mas, a energia do fóton é HNu. A diferença das energias dos níveis é final menos inicial, é o ΔE. Né? A lei da conservação da energia o ΔE tem que ser igual à energia do fóton. O ΔE é a diferença de energia dos dois níveis. Tem que ser igual, né? É a conservação da energia. E aí, quais são as energias do estado final? Pronto, você vai colocar naquela equação, só que aqui é o segundo nível, o N é elevado ao quadrado. Né? Vai dar este valor. E o estado inicial, o estado fundamental, é o N igual a 1. Está aqui. Portanto, né, a energia do fóton para essa transição de 1 para 2, né, ela tem que ter uma energia, né, positiva. Vai ser uma absorção. Você tem que incidir o fóton que vai ser absorvido pelo elétron no nível 1. Para a gente encontrar a variação, o ΔE é a energia final, no N2, menos a energia inicial, no N1. Olha aqui o valor da positiva, lógico. Menos
as energias dos níveis não são negativas, aí com esse menos da diferença vai dar positiva. Quando você faz, você tem que incidir um fóton nos átomos de hidrogênio com energia mais 164 vezes 10 a menos 18 joule. A partir dessa energia, você pode calcular comprimento de onda, ΔEH nu, né? E o nu é a frequência, você calcula também a frequência, né? Você pode encontrar o comprimento de onda. Não. Correto? Então, retornando. Então, está aqui. O que nós fizemos foi isso. Nós calculamos a energia de um fóton que vai tirar o elétron do estado fundamental, n igual a 1, e elevá-lo para uma energia mais alta, n igual a 2, no primeiro estado excitado. E você já viu. Tomar essa, no caso aí, é a final menos a inicial. E vai dar um valor positivo, porque você está né, elevando o elétron para esse nível. Então, foi aqui a continha que eu mostrei a vocês. É final, é inicial, o ΔE, aí você vai, né? É final menos o E inicial. Vai dar um valor positivo, porque é absorção, não é emissão. Continuando, tem aqui uma tarefa para vocês fazerem. Aí aqui é a resposta dessa tarefa, mas não façam depois, vocês checam. A segunda ilustração é o caso inverso. A segunda ilustração, você tem o átomo excitado, tá aqui, o hidrogênio com asterisco, para significar que é excitado. Ou seja, o elétron dele está no segundo nível de energia, que vai ser o inicial agora. Ele vai partir daqui e vai para o final. O final é N1. Então, veja, ele está no estado excitado, o elétron cai, e o que é que vai acontecer? Você vai obter não mais o átomo excitado, mas o átomo no estado fundamental. Está aqui. Ele está no estado fundamental, passou do excitado para o estado fundamental. N2, que é o inicial, e o N final, elétron no estado fundamental. Muito bem. Ora, ele perdeu energia. A energia é conservada, é chamada primeira lei da termodinâmica, vocês vão ver isso em física. Então, quando ele perde essa energia, ele libera energia. Libera em forma de quê? Aí é que vem, de luz. Ele emite fótons, né? Fótons de energia, que é igual a essa diferença entre as energias dos níveis, que você já aprendeu a calcular. Então, ΔE vai ser a energia inicial, não é? Menos a energia final. A energia inicial é essa daqui, né? Energia inicial menos a energia final, que dá H nu. Olha aqui, a radiação emitida na forma de uma linha no espectro de emissão do hidrogênio. Essa energia aqui, que foi liberada, né, vai ser exatamente a energia de uma radiação, de uma linha no espectro. Aí ali você tem a frequência, né, tem o comprimento de onda e tem o valor mesmo da energia do fóton, que é H nu. Né? Tá certo? Então, você vai ter aí emissão, né, de luz. A mesma coisa que nós fizemos, a energia final, está aqui a energia final. Né? Energia inicial é esta daqui, do primeiro estado excitado. A final é do estado fundamental. Então, você vai agora fazer o ΔE, né? É a final menos a inicial, vai dar, olha, negativa. Por que negativa? Porque está sendo liberada energia.
é uma emissão, correto? E você pode encontrar, através da energia do fóton, pode encontrar a frequência e comprimento de onda do fóton, certo? Bom, agora, já que eu passei toda essa informação para você, eu vou mostrar que quando o Bohr chegou a convite do Rutherford para resolver essa questão do átomo de hidrogênio, aquela velha história, né, que o elétron não pode emitir, não pode ter um equilíbrio nas órbitas. Por quê? Porque, de acordo com a física da época, ele teria que perder energia, né, continuamente. E aí a gente viu que ele fez uma teoria que não. Né? Agora, precisa a gente verificar o que foi que conduziu o Bohr a pensar dessa forma. A primeira coisa, vocês viram, né, a grosso modo, porque assim não haveria espectro para todos os átomos, era um contínuo. E não é assim, não é? Então, é porque aquelas linhas são representadas pelos saltos quânticos dos elétrons quando vem do nível de mais alta energia para mais baixa no espectro de emissão. Agora, mas por que ele fez isso? É porque ele estudou espectros que foram experimentalmente, né, descobertos por outros cientistas ainda no século do 1800. Né? E você se lembra que ele chegou lá em Manchester em 1913 e ele estava, né, publicando, mostrando o seu modelo para o átomo de hidrogênio. Esse todo que vocês, com aqueles postulados que vocês já viram. Mas, para isso, ele teve uma ideia, foi estudar os espectros. Porque se não tivesse os espectros, teria sido difícil para ele montar aquela teoria. Né? Aí a gente tem que ver como esses outros cientistas estudaram os espectros do hidrogênio. Por exemplo, o primeiro deles foi Balmer, Johann Balmer, 1885. Né? Ele estudou espectros, né? Como vocês estão vendo, nós já vimos esse tipo de experimento, faz a descarga do hidrogênio, né? Vai haver emissão de luz, e essa luz é formada um feixe bastante fino que passa pelo prisma e vai ser, então, disperso por refração, e ele observa o espectro na região do visível do hidrogênio. Foi esse Balmer. Né? Na realidade, ele está aqui o resultado do experimento dele. Ele observou região do visível, mas também, só que o olho humano não verificou aparelho que ele usou. Linhas que se estenderam para a região do ultravioleta. Aqui você está vendo os comprimentos de onda, todos em nanômetro. Você está vendo aquela notação que eu falei. É comprimento de onda barra a unidade em nanômetro. Aqui embaixo tem número de onda. Foi feito o cálculo para passar. Até hoje eu mostrei, vocês fizeram, né? Alguns acredito que fizeram. O lambda e passou para número de onda. É o que vocês veem aqui embaixo. Agora, outra característica que ele verificou, eu pediria a vocês que eu já comentei há pouco. Eu queria que vocês
me descrevessem, algum de vocês aí, o que você observa no espectro obtido, né? Eu não toquei, ainda não falei agora, o espectro obtido por Balmer para o átomo de hidrogênio. O que é que está lhe chamando a atenção neste espectro, né, obtido experimentalmente? João Mota, aqui é si, o que é isso aqui? N? Não, foi no começo da aula. Ah, tá certo. Foi aquela do começo da aula, né? Vamos ver se tem algum de vocês que explicam. O que você nota de diferente aí nesse espectro? Porque, veja, a gente tinha visto, nós havíamos analisado, né, o espectro da região visível, essas quatro linhas. Mas agora nós estamos mostrando o resultado dos experimentos, né, levados por Balmer. O que é que está lhe chamando a atenção? Que nós não havíamos falado sobre isso, falamos só sobre os espectros, aí vocês aprenderam a calcular, a partir, aqui no caso são comprimentos de onda, vocês aprenderam a calcular frequências, hoje número de ondas, né? Tudo isso. Mas o que é que está chamando a atenção neste espectro? Essas frequências do 410,2 até o 364,7. Exatamente. O que está lhe chamando a atenção, como você está falando, é que, primeiro, as linhas elas vão se aproximando umas das outras, né, à medida que o comprimento de onda vai decrescendo, né, e a frequência, evidentemente, vai crescendo, porque a frequência é inversamente proporcional ao comprimento de onda. Né? Mas como estamos pedindo que você dissesse aqui, está correto. À medida que você vai diminuindo o comprimento de onda das radiações, ou seja, das linhas que são detectadas a partir dessas radiações, emitidas por átomos de hidrogênio, olha aqui. O que é que você pode concluir com base que nós vimos há pouco? Relacionar o que você acabou de observar com o que nós falamos há pouco sobre os níveis de energia. À medida que a energia vai aumentando, vai se aproximando mais. Exato. E vai tender para quê? Qual vai ser a tendência disso? A ficar tudo junto. Tudo junto. E quando ficarem todos juntos, qual é a nossa compreensão sobre esse fenômeno? Ainda vai haver átomo de hidrogênio? Aí a partícula não vai estar mais interligada ao núcleo. A partícula é o elétron, né? O elétron. Pronto, não tem mais o átomo. Você tem o íon hidrogênio, que é só o próton. O elétron perdeu toda a atração que o núcleo tem por ele e ele tem pelo núcleo.
Então, fica contínuo, olha, aqui, contínuo. Tá certo? Professor, Diga. isso aí tem a ver com aquela fórmula que... Porque a frequência é inversamente proporcional ao comprimento, né? Não, Aí, quanto maior a não, frequência... não, No caso, sim, diga. no caso, o comprimento não vai diminuindo, né? Nessa Não, tudo bem, isso aí você está correto, né? Mas o motivo por que estas linhas espectrais estão diminuindo o espaçamento entre elas não é por isso. Porque, por exemplo, aqui tem um comprimento de onda, 656,3. Se você calcular a frequência, você vai ter uma frequência que vai estar relacionada a esta linha. Muito bem. Aí você vem para cá, faz o mesmo cálculo. Vai ter uma frequência aqui. Eu vou até o terceiro. Chega aqui e faz novamente o cálculo da frequência utilizando esse comprimento de onda. Você obtém uma outra frequência. Então, as frequências não vão variar igualmente entre as duas primeiras linhas. Não vão. As frequências seguintes, elas vão diminuir. Por quê? Também o comprimento de onda mudou. Olha, aqui a diferença é maior do comprimento de onda. A diferença entre frequência também, você vai ter uma relação, né, que é inversamente proporcional a essa. Quando chegar aqui, o comprimento de onda mudou, aí diminuiu ainda. No caso da frequência, vai aumentar, porque o comprimento de onda diminuiu. Então, não é por isso, né, que as linhas no espectro elas vão se aproximando à medida, né, que você vem de 656,3 e vai se aproximando até chegar o limite onde o átomo se ionizou, né, que é o limite da série de Balmer. Entende? Porque você quis relacionar que os comprimentos de onda vão diminuindo porque as frequências vão aumentando. Não, não é por isso. O aumento das frequências com a diminuição dos comprimentos de onda é por causa de que a frequência está relacionada inversamente proporcional, né, aos comprimentos de onda. O que nós estamos perguntando poderia ser assim: por que a frequência do vermelho e vem para o verde, a frequência vai aumentar? Quando passa para o que é que corresponde cada uma das linhas no espectro? O que é que corresponde? Seria perda de energia? Exatamente. Quando o elétron passa de um nível de mais alta energia para um de mais baixa energia, concorda? Não é isso? Sim. Pronto. Então você está observando que as energias entre os níveis elas vão diminuindo, né? Então, quando você olha vamos dizer assim, um desenho calculado dos níveis de energia, você obteve essa figura aqui.
Pronto, está aqui. Olha, aqui são os níveis de energia. Percebe? À medida que você aumenta o número quântico, que a gente pode chamar até número quântico principal, N1, N2, a diferença de energia é grande. Então, se você passa, representa por comprimento de onda, aqui, o comprimento de onda aqui, né, vai, entre os dois, é grande. Mas o comprimento de onda desse para o terceiro nível já diminui. A frequência, se você for olhar, a frequência vai diminuir, porque o comprimento, a energia aumentou, né? Aí a frequência, o que é que vai acontecer? É inversamente proporcional ao comprimento de onda. Então, ela vai aumentar, né? Ela vai aumentar. O comprimento de onda diminui, ela aumenta. Então, a relação entre as duas, a gente não pode confundir com porque as linhas no espectro, elas vão se aproximando. É porque os níveis de energia do elétron no átomo vão se aproximando. Entendido? A primeira linha vai ser dividido, né, a diferença de energia entre esses dois níveis. Não foi isso que nós calculamos, né? Foi isso que nós calculamos. Eu mostrei aqui na emissão, pré-emissão. Tá? Emissão. Pronto. Está aqui. A diferença de energia, né, entre os dois primeiros níveis. Nós vamos encontrá-la. Né? Está aqui. Ó. Foi essa diferença de energia. É essa daqui. Aqui vai ser a energia do fóton, que é a diferença entre os níveis de energia. Correto? Depois, aí o que é que você vai observar? Você vai observar que, que quando você vai calcular, por exemplo, a diferença de energia entre o 3 e o 2, já vai ser menor do que entre o 2 e o 1. Entende? E assim vai indo. À medida que aumenta o nível de energia, o valor do nível de energia, o valor relativo, com sinal, né? Eles vão se aproximando até chegar no contínuo. Como cada uma transição, por exemplo, do 2 para 1, ele vai mostrar uma linha no espectro. Depois, quando você fizer a transição do 3 para o 1, né, ele vai mostrar outra linha no espectro. Mas a diferença dessas duas não vai se manter, né? Não vai ser mantida, porque a diferença dos níveis vai diminuindo de um nível para o outro. Consequentemente, no espectro, você vai ter os níveis, as linhas espectrais, ó, não vão ter a mesma distância, porque os níveis de energia não têm também a mesma distância, eles vão se aproximando. Como a diferença entre dois níveis vai dar uma linha, né, então as linhas também vão se aproximando. Esse é que é. Eu peço que vocês tentem entender esta questão. Vocês lendo novamente, acredito que vocês vão chegar a isso. Pois bem, então, conduzindo, né, o que foi que Balmer fez? Balmer não soube explicar a origem das linhas. Ele não sabia a origem daquelas linhas. Ele não sabia. Aqui foi antes do modelo do Bohr. Foi antes do modelo.
Então, ele não sabia. Não sabia nem que tinha elétron. Foi antes da descoberta do elétron pelo Thomson. Significado dos números inteiros. Bom, o que ele encontrou foi, colocou num gráfico, vejam aqui como eu estou mostrando a vocês, ele colocou num gráfico o quê? Olha, número de onda, isso aqui é um fator que ele multiplicou, mas o que é importante é ver, foi número de onda dividido por quê? Ou seja, aqui na abscissa, ele colocou 1 sobre números inteiros ao quadrado. Foi isso que ele fez. Isso aqui foi uma tentativa, né? A partir dos dados que ele encontrou, que ele não sabia dizer o que eram aquelas linhas, ele fez um raciocínio, né? E verificou se colocasse no diagrama, num gráfico, número de onda e na abscissa 1 sobre n ao quadrado, onde n são números inteiros, por exemplo, 3, 4, 5, 6. Ele obtinha uma reta. Tá certo? E em cada um desses pontos, ele relacionou com uma das linhas no espectro dele, que são as 4 linhas na região do visível. Não é? E encontrou a equação dessa reta, puramente matemática. Isso aqui não tinha nada de física e nada, foi uma tentativa. Né? Veja qual foi a equação da reta. Ele não colocou número de onda, né? Na ordenada, na abscissa, foi 1 sobre n ao quadrado. Né? Onde n seria, né? No caso, né? 2, que vai aparecer, menos 1 sobre n ao quadrado. E os valores de n, 3, 4, 5, chegou até o sexto, aqui. O coeficiente angular, ele encontrou que é esse, 1,09677 vezes 10 elevado a 7 na unidade por metro. Tá certo? Então, foi exatamente o que o Balmer encontrou a partir dos seus resultados, mas não soube dizer os significados, a origem das linhas, esses números inteiros que ele utilizou e encontrou uma equação, né? Uma equação, aí a gente chama a equação empírica, porque você encontra a partir de tentativas de dados experimentais. Você tinha os dados experimentais e ele ficou jogando com, né, estes valores, de tal forma que ele encontrou uma reta. E também o motivo do valor do número inteiro, 2, que vai iniciar na equação da reta, né? 2 elevado ao quadrado. Os demais seriam 3, 4, 5, inclusive, né, o 2 nem aparece aqui nos pontos. Foi um valor que ele talvez extrapolasse para cá. Enfim, se ele usar esta equação vai, né, dar exatamente os números de onda daquelas linhas no espectro, desde que comece do 2. Agora, veja aqui. Outros cientistas, como o caso de Lyman e Paschen, eles fizeram o mesmo tipo de trabalho, encontraram os espectros. E aí você observa que, no caso do Lyman, as linhas
estavam na região do ultravioleta, tá vendo? A do visível aqui foi o Balmer. E um pouquinho do Balmer, um pouquinho, né, também na região do ultravioleta, que fica mais para cá. Né? Então, veja aqui a do Lyman, totalmente na região do ultravioleta. Os mesmos resultados, você tinha linhas bem separadas, como no caso aqui do Balmer, o vermelho. Aqui é ultravioleta, não tem a coloração, nossos olhos não. Aí vão se aproximando e chegam também no limite, assim como como o Balmer obteve. Ó, e vai se aproximando. Aqui foi na região do visível e aqui na ultravioleta, né? Tendo um determinado limite. E o Paschen encontrou também, fez os experimentos, e encontrou também os dados bem semelhantes, só que aqui na região do infravermelho, uma bem separada, vão se aproximando até o limite, né? Mas nenhum deles souberam explicar os resultados, né? Não sabia, não conhecia nem elétrons, né? Era muito difícil para eles fazerem a explicação. Mas o que todos concordaram é que as linhas se aproximavam da mesma forma com aquela equação do Balmer. Só iria mudar o quê? Os valores dos números, né, inteiros que apareciam na equação. Essa daqui não foi a de Balmer? Ultravioleta próximo, que a gente chama, e do visível. Pronto. O número de onda, uma determinada constante, aí fica 1 sobre 2 ao quadrado menos 1 sobre n ao quadrado. E que os valores de n começarão do 3. Aqui era 2 e aqui começou do 3, do 4, e cada um representaria uma linha no espectro, né? O Lyman foi na região do ultravioleta. A diferença foi que o valor do 2 do Balmer foi valor 1. E os valores de n começam do 2, 3, 4, etc. E do Paschen, que era no infravermelho, o mesmo tipo de equação. O que é que era? Iniciava aonde? Do 3. E os demais? 4, 5, 6. Então, todos eles não souberam explicar, né? Teve um deles, espectroscopista também, com o nome de Rydberg, que encontrou aí uma equação geral, foi aquela que eu mostrei aqui há pouco, né? Ela vai ficar desta maneira. Número de onda, uma constante, aquela constante foi chamada constante de Rydberg, tem esses dois valores, em centímetro a menos 1 ou em metro a menos 1, tem esses valores. Aí você vai ter n final, n inicial, não é? Porque são espectros de emissão. Você viu que os dois são números inteiros, né? São números inteiros. Só que o n final é menor do que o n inicial. Vamos checar? Está aqui. O n final é esse. O n inicial. Sempre menor, né? O n final, aqui começa 2 e os demais 3, 4, etc. E no caso do Paschen, né? 3 e os demais 4, 5 e etc. Né? Então, foi isso. Todos esses cientistas, eles não souberam explicar, né? Eles tinham dados empíricos, encontraram uma equação que faz a relação entre
aquelas linhas, que explicaria, de certa forma, a aproximação delas, não é? Mas só aí, não tinha o que falar mais a respeito. Conclusões do Bohr, quando ele estudou todos esses espectros, tá? Primeiro, vem em forma de uma pergunta. Todas elas, né, forma de uma pergunta. Primeiro, por que o espectro de emissão do hidrogênio é constituído por várias séries de linhas espectrais que inicialmente encontram-se bastante separadas, todas elas, mas à medida que o número de onda aumenta e o comprimento diminui, elas aproximam-se de tal maneira a formar limites bem característicos. Segundo, outra pergunta: qual a origem das linhas espectrais e o significado dos misteriosos números inteiros n final e n inicial, e sempre com n final menor do que n inicial, que são mostrados na equação de Rydberg, que resume todas aquelas, né? Então, a partir dessas dúvidas, foi que Bohr iniciou a formulação do seu modelo atômico, relacionando com a estabilidade do elétron no átomo de hidrogênio. E aí eu já mostrei a vocês, né, o que Bohr, o modelo, como ele procedeu, a partir dos postulados, né? Então, baseado nos resultados experimentais do espectro de emissão do átomo de hidrogênio em 3 regiões do espectro eletromagnético, Bohr iniciou o desenvolvimento do modelo do elétron no átomo de hidrogênio, que explicasse as linhas espectrais, bem como fórmulas com os misteriosos números inteiros, com destaque para a fórmula geral de Rydberg. Tá certo? Então, isso aqui, não é? Nós já vimos como ele procedeu. Em outros anos, eu dava essa parte antes daquele do modelo do Bohr. Esse ano eu inverti, né, para ver se vocês vão entender melhor, né, a explicação dele. Ele vai agora, né, com aqueles postulados, com as equações de energia, né, ele vai tentar explicar os espectros obtidos, né, pelo Lyman, pelo Balmer e pelo Paschen, que a gente vê na próxima aula. Correto? Alguma pergunta? Vocês vão ter que ler, viu, aqueles slides para a próxima aula, senão vocês vão continuar sem entender. Tá bom assim? Alguma pergunta? Professor, um exemplo prático do salto de elétrons das camadas seria os fogos de artifício, né? Porque... Só o quê? E um exemplo de salto das camadas dos elétrons. Está aqui o exemplo, né? Olha aqui o exemplo. Vamos para esse caso aqui mesmo. Pronto. Ok. Cada uma dessas linhas, eu não mostrei que consiste em um salto quântico, elétron de um nível para outro? Olha aqui. Por isso que é muito simples. Agora vocês precisam... Está aqui, olha. Está vendo?
você tem os níveis de energia, o elétron saltando de um nível inicial com N2 para um nível fundamental, o final de 1, que é dado pela energia do fóton, a diferença, não é isso? E, como você sabe, os valores das energias, quando você aplica, não é, para a equação de energia, para encontrar o ΔE, você obtém o valor, né, do fóton, da energia do fóton, que passou do nível 2 para o nível 1, que é esta daqui. Então, você, aqui, olha, você já vê que este fóton liberado, quando você passa, não é, num prisma, ele vai separar em diversas linhas, porque você lá no espectro, você não vai ter só transição de N2 para N1. Você vai ter de N3 para N1, você vai ter de N4 para N1. E todas elas vão apresentar uma linha no espectro. Então, essas linhas no espectro, aqui que você está vendo, né, estão relacionadas com os saltos quânticos do elétron, aqui na região do visível, que foi estudado pelo Balmer, né, que adentrou um pouquinho aqui na região do ultravioleta, que aí o olho humano não dá para a gente observar. Mas cada uma dessas linhas está correspondendo a saltos quânticos, que nós vamos ver, nós vamos relacionar, né, quais são esses saltos quânticos. Essa primeira linha, qual foi o salto quântico? A segunda também foi um salto quântico, que liberou fótons com luz verde, com luz vermelha, com luz violeta. Certo? Dei uma lida que dá para você entender isso. Então, até segunda-feira, né? Essa daqui, no caso, é a de Balmer, né? Então, nós vamos aprender na próxima aula, vai ser essa daqui. Isso aqui. O teste na interpretação, né? Ó. A gente vai voltar aqui para o modelo, ao salto quântico. Eu mostro novamente na transição do N2 para o N1, vou mostrar, né, os comprimentos de ondas que você vai obter. E aí a gente vai relacionar, a gente vai comparar o resultado calculado com o experimental. Tá certo? Com o experimental. Resultado calculado, depois o resultado experimental, que estão os espectros. Portanto, por exemplo, no caso, aqui está mostrando o de Lyman, a série de Lyman. A primeira linha no espectro é o salto do elétron no nível 2 para o nível 1. Aqui. Vai mostrar esta linha no espectro. Aqui, esse espectro está todo na região, não é, do ultravioleta. Então, você vai observar que, como a pergunta que você fez, a linha está relacionada com o salto quântico, como eu mostrei a você. Foi um elétron que saiu de um nível para outro. Você observou lá quando a gente mostrou no cálculo, né? E a teoria de Bohr nos leva à conclusão que esta linha, na série de Lyman, foi o salto quântico do elétron do nível 2 para o nível 1. Então, veja, olha a conclusão. As linhas espectrais são devido às transições eletrônicas.
E quais? Aí a gente vai começar a ver aqui, já estamos observando no caso, né, na região do ultravioleta. Também aqui no visível, a linha vermelha também é um salto, né, que a gente precisa ver qual é, de qual nível para qual nível. Então, veja, aqui é uma tarefa, olha, a gente vai começar a verificar que você tem o átomo, as transições, está vendo? De Lyman. As de Lyman têm maior energia. São saltos todos para o nível 1. Aqui, ó, primeiro nível. A de Balmer são todos saltos para o nível 2. E aqui a gente está fazendo a conexão, né, do átomo, modelo de Bohr, órbitas circulares, né, e aqui os níveis de energia, que eu já apresentei, né, você já sabe calcular, é só ver o valor da energia num nível e de outro. Então, quando há um salto desse, vai aparecer no espectro linhas. Então, veja que cada linha no espectro corresponde a um salto. No caso de Lyman, foram saltos, porque são vários saltos, são várias linhas. Foram saltos do nível 2 para 1. Aqui está mostrando, ó, 2 para 1. Aqui, 3 para 1. Aqui, 4 para 1. E 5 para 1. Tá vendo? Então, são essas linhas. E se você vai aumentando aqui, vai chegar no limite quando o átomo se ioniza. Ou seja, é um valor muito grande do número quântico. Esse número quântico a gente chama N infinito, porque ele ioniza. E aqui no espectro, onde é que você vai ver? No limite. Ela já está bem junta, né? Essas linhas com N valores grandes estão bem unidas. Aí você tem a série de Lyman, os saltos são sempre do N inicial até o final. Para qual nível? 1. O de Balmer, aí parte do 3, né? Aí do Balmer vai partir agora do 3 para o 2. Ó, 3 para o 2, 4 para o 2, 5 para o 2, e etc., né? Até N infinito para o 2. O N infinito não, porque ele já está, né, liberado, né? Já está livre. É exatamente no limite da série. No limite das séries é que você vai encontrar a ionização. Aí a gente vai recomeçar. Por isso que eu peço que vocês leiam, né? Para a gente entender e fechar este capítulo na próxima aula. Tá bom? Então, até segunda. Até segunda, professor.